Bom dia, eu sou Érica Lima, essa é Cacá Garcia, bom dia, sejam bem-vindos. Bom, hoje a gente está estreando o quadro Política na Mesa, você está sendo convidado. Tem gente que ainda está tomando café, não é verdade? Tem gente que ainda está tomando café, mas a gente já tomou, né? Chegou cedinho aqui para passar as pautas, para passar os assuntos, atualizar, né? Porque uma segunda-feira de manhã todo mundo quer se manter informado de tudo que está acontecendo, tanto no estado, na cidade e no Brasil também, né? É verdade, Cacá. E ó, você pode estar acompanhando a gente agora, você está acompanhando a gente agora, né? Pelo Instagram do Convergente, mas ela também vai subir em todas as plataformas, inclusive esse nosso bate-papo vai ser aí também com uma matéria, né? E aí você vai acompanhando. E hoje a gente está iniciando esse projeto, que é um projeto matinal, onde vai estar falando comigo e também outros jornalistas do Convergente. A gente está iniciando aqui com a jornalista Karina, que é a Cacá, bem conhecida, Cacá Garcia. E a gente vai também em outros momentos, em outras segunda-feiras, trazendo outros jornalistas. E tem muita coisa que aconteceu na política. A política, ela não ficou parada não, gente. Teve aí muitos bastidores e a gente vai falar para vocês sobre os pontos importantes da semana e os pontos importantes que podem vir a acontecer nesta semana. Muito legal que a Érica destacou que, além de mim, né, a gente tem um quadro, né, de jornalistas muito competentes que vão participar aqui com vocês também, juntamente com a Érica, né, trazendo suas notícias e até para vocês também conhecerem, né, quem faz parte, né, da equipe aqui do Convergente. E a gente vai começar com qual notícia? Vamos dar um spoiler aí? O que você acha? A gente vai começar porque a gente viu que na semana passada, né, o presidente da CMM, Caio André, ele fez uma coletiva onde ele falou um pouco sobre os 6 meses, né, o primeiro semestre da gestão dele à frente da CMM, que é a Câmara Municipal de Manaus. E a gente sabe que 2024 tem eleição para vereador, então acho que é importante o público, a população estar acompanhando o Convergente, estar acompanhando as notícias para poder saber de pé está o desempenho daquele vereador que você votou. A pergunta agora é, você lembra quem foi que você votou na eleição passada? Você vai respondendo aqui pelo ao vivo pra gente e a gente vai falando agora sobre a gestão do Caio André. E o importante também que a gente vai tentar trazer para você cidadão comum, você cidadão, tá? Trazer de uma forma leve, de uma forma que você consiga compreender a política, porque não é todo mundo que entende todos esses termos, né? Então a gente está tentando a gente vai passar para você de forma clara, de forma objetiva, de forma que você consiga entender sobre todas as notícias, porque tem uns termos bem esquisitinhos na nossa política, né? E a gente vai... Então, como a Érica falou, o presidente Caio André, depois da última sessão plenária, antes do recesso parlamentar, ele concedeu uma entrevista coletiva, né, onde ele destacou, na verdade, as ações e os projetos e os planos, né, para o segundo semestre desse ano. E entre eles, tenho a minha colinha aqui, que eu vou passar para vocês. E é importante destacar que você esteve lá, né? O Convergente esteve lá, a Cacá acompanhou, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre números, né? Vamos lá. Olha, ele destacou a realização do concurso público para 2024, né? Confirmou, vai ter esse concurso público. Ele também destacou o projeto Câmara Municipal. Esse projeto já está na 2ª edição, né? E está dando bastante gente, que é aquele conjunto de ações realizado pela CMM, né? Exatamente, conjunto de ações, atendimentos sociais, atendimento à cidadania, né? Então, isso é muito importante e é um ponto positivo nessa gestão, né? Outro ponto interessante, na verdade, que ele destacou foi o PL 375, que inclusive é de autoria do próprio Caio André, né? Que ele fala sobre a proibição de medidores aéreos. A lei trata da questão visual da nossa cidade. A gente sabe que, infelizmente, Manaus ainda é uma cidade esteticamente, né, mal estruturada, né? Muitos fios, né? Muito bagunça. Isso acaba proporcionando para o cidadão uma insegurança, né? Porque além da poluição visual, você tem medo de acontecer tanto fio, né? A gente vai acompanhando, né, os desdobramentos, porque assim, o resultado da CPI, né, da energia, que a gente está acompanhando aí, que ainda não saiu e a gente está nessa espera que realmente saia. A gente está vendo o desdobramento da CPI da água, né? E a gente também está em busca da CPI da energia. Mas, assim, energia é uma outra pauta, porque a gente tem que ser discutido e tem que, inclusive, trazer o Fala Povo, as pessoas para comentar aqui,
porque essa situação é uma situação muito difícil aqui no nosso capital. Tá tendo uma briga muito grande, né, com um cunho político, tanto estadual quanto municipal, da população e uma empresa. Olha só como é que é esse desdobramento e a gente vai trazer um especialista para você entender melhor. Olha, outro projeto que o Caio André destacou foi o 390 de 2023, que aumenta o salário base dos assistentes parlamentares. E ele fez questão de deixar bem claro durante essa entrevista coletiva que isso não vai ter impacto nenhum no orçamento da Câmara Municipal, ou seja, vai beneficiar os servidores e não vai trazer um impacto direto em relação ao orçamento da Câmara Municipal, né? E você falou agora da CPI da energia, mas a gente também... Ainda não tem. Ainda não tem, né? Possivelmente vai ter, mas já tem a CPI da água. Da água. Inclusive, o Convergente recebeu nos nossos estúdios, né? O Caio André, você inclusive fez essa entrevista com ele, né? E isso já trouxe para a população um benefício direto, né? Que foi a redução de 25% no valor da tarifa de esgoto, né? Exatamente. A Água de Manaus, ela fazia uma cobrança que saía o valor, né, do contribuinte do que ele gastou em termos de água e aí já dobrava aquele valor em cima da questão da taxa de esgoto, sem que a realidade é que foi feito um estudo e a gente sabe que falta saneamento na nossa capital, né? E grande parte daqui da capital de Manaus, nós não temos esse tratamento de esgoto. Então, era um valor indevido. E aí, a população, né, foi feita toda uma situação, saiu a CPI, e aí a gente vai trazer também o vereador que está à frente, né, da CPI para poder conversar com a gente e falar um pouco sobre o resultado, né? Inclusive, tem um relatório feito sobre essa CPI e aí são notícias que a gente vai trazer um pouco mais para você, porque a gente também tem o nosso quadro que é o debate político. Lá a gente recebe todas as personalidades políticas e a gente vai fazer aí uma sabatina para entender como foi essa CPI. E ele finalizou, né, o Caio André finalizou a entrevista coletiva falando dos planos para o segundo semestre. E entre eles está aqui a implementação do Parlamento Jovem, né? Que eu acho muito legal isso de você incentivar o jovem desde cedo a se interar sobre a política, a conhecer, até porque para você cobrar você tem que conhecer, né? Você não vai cobrar nada sem você não ter conhecimento sobre aquilo, né? E ele também falou que vai discutir ainda sobre o plano plurianual e a lei orçamentária anual, que é a LOA, né? Então, são planos que, com certeza, vai beneficiar bastante a cidade de Manaus, né? E por aí vai. A gente vai em busca de mais desenvolvimento, de mais crescimento para a cidade. Então, é interessante a gente colocar aqui, Cacá, um parêntese, porque a gente está trazendo, gente, de uma forma factual, né? Essas projeções, os números, as ações da presidência na gestão do Caio André. E aí a gente sabe que na gestão passada foi uma gestão que a gente coloca entre aspas muito capenga, né? Teve muitas crises, teve muito problema e essa gestão a gente vai acompanhando também de perto, por quê? Porque as ações tanto da presidência quanto também dos vereadores para a cidade de Manaus, ela tem que ser as ações que elas levem para a população um olhar humano, um olhar comprometido com a política dentro da necessidade da população. E aí a gente foi acompanhando principalmente uma coisa que a gente ainda inclusive a gente vai procurar saber se já tem alguma notícia sobre o livro, né? O livro de registro da CMM, que inclusive a gente fez uma charge e é um livro histórico, então tantas coisas marcaram a gestão passada. Desde o primeiro dia, né, que foi o sumiço desse livro. E nesta gestão do Caio André, com esses 6 meses, a gente vê assim muitos resultados, né? A gente vê um acompanhamento muito maior. Eu acredito que a valorização dos profissionais que tem esse reajuste, vai ter esse reajuste nos seus salários, como também o processo seletivo, né? O concurso para novos profissionais da CMM. A gente vai acompanhando, a gente quer entender bastante como é que vai ser isso, qual é o orçamento que vai ser gasto. Mas, assim, tudo que é voltado para a qualificação das pessoas que trabalham e que levam serviço para a população é fundamental. Exatamente. E aí eu aproveito aqui, como é um quadro de política na mesa, trazer e frisar aqui com você, Cacá, a importância da população visitar a CMM, né?
participar. Você sabia que você pode participar de uma sessão plenária? Pode participar. Sim. E é importante por exemplo, presidentes de bairro participar de sessão plenária. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Não só da Câmara Municipal, mas também da Assembleia Legislativa. Gente, é aberto ao público. Se você quer ter mais informações, você pode entrar nos sites, né? Que lá no site dessas casas legislativas tem toda a instrução, quais são os dias, os horários, para você poder participar e acompanhar. Vale muito a pena, né? Pra gente ir pro próximo bloco, eu vou abrir um parênteses aqui que eu tô toda de rosa. Sabe por quê? Essa é a semana de estreia da Barbie, o filme, né? E aí, gente, eu estou já toda de rosa, a Cacá também tá, numa paleta rosa. Mais próxima, assim, do rosa que eu consegui. Mas tá tudo bem. E olha, tem uma galera aí que vai pro cinema e já vai toda de rosa também. Eu vou de rosa pro cinema, você vai? Ah, eu vou. Tenho uma calça rosa, acho que mais pinkzão, sabe? Eu acho que vou prestigiar. A Barbie, assim, eu já sou uma jovem senhora, a Barbie é da minha época. Eu acho também. que é mais, assim, para pessoas da nossa época do que agora, né, recente, que quase não conhecem, ou então tem outros tipos, né, de concorrentes, né? Mas você viu que a Barbie não parou no tempo, né? Não. Ela foi, se atualizou, inclusive recebeu críticas a respeito de padrão de beleza. Sim. Hoje a gente tem Barbie profissões, Barbie tem Barbie negra, Barbie. Então a gente tá só dando spoiler aqui, né? E dizendo pra você que essa semana é a semana de lançamento da Barbie. A gente tá trabalhando pra isso, recebendo? Não, né? Mas a gente gosta da Barbie, por isso a gente tá falando pra você. Gente, outra notícia que causou muito burburinho e continua causando, né, é o fim das escolas cívicos militares no Brasil, que foi anunciado pelo governo federal nessa segunda-feira. Inclusive, alguns governadores de alguns estados, tenho anotado aqui, vou já falar para vocês, eles se pronunciaram. O governador do Amazonas também se pronunciou e disse que vai manter essas escolas. Atualmente tem 7 escolas aqui no Amazonas, 6 em Manaus e uma no município de Tabatinga. Então, o Wilson Lima já se pronunciou e disse que vai sim manter essas escolas cívico-militares. E outro governador que se pronunciou e disse que também vai manter, né, essa escola foi o governador de São Paulo, em relação aos motivos, né, que fizeram com que o governo federal pudesse tomasse essa decisão. Eu até anotei aqui para falar para vocês precisamente, né? Ele falou assim, o governo federal e o Ministério da Educação afirmaram que as mudanças vão, além de essas mudanças serem feitas de forma gradual, que a estrutura do PECIM, que é esse programa, e os alicerces da educação brasileira não condizem a conflito entre eles. E complementou dizendo que o desvio de finalidade das Forças Armadas, eles não têm papel educacional e pedagógico. Isso é muito importante. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tem seus defensores, tem, enfim... e eu acho que, assim, você tem uma opinião formada em relação a isso? Eu fiquei pensando, mas eu ainda não consegui. Eu, como jornalista, ainda não consegui. Eu vou confessar para vocês que eu ainda não consegui pensar, mensurar, né? Trazer uma opinião. Analisar, né? E ter uma opinião, bater o martelo em relação a isso. A respeito das escolas militares, né? Não só em Manaus, no estado do Amazonas, como todo o Brasil. Quando a gente pensa na área de educação, nós temos que trazer 2 pontos. E que eu penso assim que foi um dos objetivos desse governo. E que, por exemplo, eu discordo, entendeu, gente? Essa tomada de decisão drástica. Sim. Mas o que eu acredito que esse governo está querendo implementar? Porque as escolas militares, elas criaram uma força muito grande no governo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente sabe que as escolas militares, elas têm um cunho educativo, disciplinar, muito diferente e específico realmente. E aí a gente vai já falar sobre o processo de educação. Mas o que aconteceu? Grande parte do nosso Brasil, principalmente por ter problema relacionado à política de educação e à qualidade da política de educação, como também da ineficiência de políticas públicas sociais, elas passaram a olhar na escola militar a possibilidade de educar e disciplinar seu filho. Olha aí, ó. Mas substituir o papel dos pais. De responsabilidade. Exatamente. Isso. Esse que é o ponto. E aí, o MEC, que é o Ministério de Educação, ele deixou de ter um olhar, né, sobre os processos de ensino-aprendizagem. De que forma? Nem toda criança ela é para estudar numa escola militar.
Porque as habilidades, as competências, os talentos, eles são diferentes, Cacá. Então, assim, uma criança com uma habilidade e uma característica, um talento, né, mais disciplinar, mais específico, ele pode se dar muito bem numa escola militar, se desenvolver, né, se tornar e até seguir a carreira militar. Mas e as crianças que têm outras habilidades, outros talentos? E as crianças que são artistas, né? E as crianças que vão ser professores, e as crianças que vão ser cientistas. Então, são vários outros fatores que a gente não pode padronizar. E por ter essa grande força cultural, né, esse impacto de que as pessoas, na maioria das vezes, não estão conseguindo disciplinar, educar os seus filhos dentro de casa, porque a educação ela começa dentro de casa. Elas se seguraram nas escolas militares, tanto que foi aquela comoção, as pessoas em busca, né, realmente de matricular seus filhos e esqueceram, e o governo esqueceu que o investimento maior é na estrutura das famílias para que elas possam educar os seus filhos. Porque a educação ela tem que sair de casa, né, para a vida, para a sociedade. As escolas elas vão complementar essa educação. Exatamente. Então, essa transferência que eu acredito que tenha sido muito forte. Então, eu acredito que a gente tem que ter tanto escolas militares, como também outras escolas com outras matrizes curriculares, entendeu? Com outros conceitos de ideologia. Porque ideologia, gente, até a palavra ideologia, ela foi banalizada. Como se eu não pudesse ter uma ideologia. Mas a ideologia, ela é um conjunto de ideias que eu tomo para mim. Né, como teorias, como conhecimentos, que começam desde empíricos, né, para o científico. E aí as pessoas colocam a ideologia como um termo negativo. A mesma coisa, né? Quando fala a questão de feminismo, né? Ah, porque eu não sou feminista. Mas, poxa, o feminismo, o movimento feminista no Brasil e no mundo, ele trouxe muitas conquistas para as mulheres. Né? As mulheres passaram a votar, as mulheres elas conseguiram se desenvolver, estão se desenvolvendo nas suas profissões. Lutam pela paridade, coisas, né? No serviço. Um ponto que eu acho muito importante aqui para a gente ressaltar, que as pessoas estão confundindo bastante, é as escolas cívico-militares com as escolas militares mantidas pelas Forças Armadas. Gente, são duas coisas completamente diferentes. Né? As cívico-militares são as estaduais, né, que são mantidas também com recurso estadual. Então, assim, eu acredito que foi muito acertada a decisão do governador Wilson Lima. Agora a gente tem que entender que tanto essas escolas têm que ter espaço como outras também, como a gente bem ponderou. E ainda continuando, né, nessa pauta de escola cívico-militar, o Ministério Público Federal do Estado do Acre entrou com uma ação. A gente sabe que tem algumas regras, você inclusive comentou, né? Regra de vestimenta, regra de corte de cabelo. E o Ministério Público Federal do Acre entendeu que essas regras, elas ferem algumas pessoas afrodescendentes que têm o cabelo mais armado. Então, o que eles fazem? Eles pedem para que essas pessoas deixem o cabelo bem mais curtinho e tal. Então, o que o Ministério Público entende em relação a essas regras, principalmente de vestimenta e algumas regras estéticas em relação a isso? Ele falou assim, ó, que os colégios, isso representa racismo institucional com as pessoas pretas e pardas, com cabelos crespos e cacheados. E que a ação lembra que a valorização do cabelo afrodescendente significa a expressão de luta e faz parte da definição da identidade negra. Então, assim... Aí a gente vai emplacar em duas situações e que tem que entender um pouco mais da legislação. Por exemplo, você falou muito bem, as escolas que são militares, elas têm cotas que são para os filhos de militares e ela tem um determinado número de cotas que na minha época, 30% eu não sei se permanece, que é para a comunidade. E quando a comunidade quer matricular o seu filho, ela vai lá, vê o contratozinho e ela assina, concordando, né, que ela vai colocar o filho dentro daqueles termos. Já as escolas cívicas, como você bem colocou, né, ela também seguiu o mesmo padrão, né, pegou o mesmo edital ali para matricular do filho e colocou lá. Então, assim, eu acredito que, por exemplo, nas escolas cívicos militares, elas podem ter essa flexibilidade, sim, e levar em consideração esse critério, mas entendendo que, por isso que a gente colocou aqui, nem toda a família, por exemplo, se eu não quero que o meu filho, ele tenha
que ele vai cortar o cabelo dele naquela régua. Porque tem ali, gente, direitinho quantos centímetros tem que ser o corte, né? É todo um padrão, a criança inclusive chega e aí tem a situação se ela vai entrar e tem criança que nem entra para a sala de aula, muitas vezes. Mas eu acredito que essa flexibilidade tem que existir sim. Porque lembra que ele não vai sair dali para ser um militar. Né? Ali é um cunho educativo. E aí a gente pode também, eu acho que aprofundar isso. Você pode acompanhar, inclusive, na matéria que a gente publicou no Convergente, né? Falando sobre isso. Que muitas das nossas matérias falam de especialistas, né? Exatamente. E todas essas matérias que a gente está comentando aqui, gente, tem lá no nosso portal, né? Tem lá no nosso site, nas nossas redes sociais, a gente sobe todo esse material para manter você o mais informado possível. Vamos para o outro bloco agora? Mandando um abraço para quem está acompanhando a gente. Aproveita, compartilha essa matéria. Pedir para nossa produção ir compartilhando aí nos nossos grupos, entendeu? A nossa live aqui, essa transmissão, que vai ficar salva para vocês e que vai subir em todas as nossas plataformas de rede social. Cacá, qual é a outra notícia aí que tá? Olha, a outra notícia é uma representação que foi feita através de uma denúncia no TCE Amazonas. Lá do município de Envira, o prefeito no município de Envira, e o destaque é a representação sobre supostas irregularidades, né, na folha de pagamento de 2022, do ano passado, e dos documentos que compõem o processo, né, de admissão de pessoal para fins de registro da prefeitura. O prefeito do município, né, Paulo Mato, já foi notificado, já está ciente de que vai acontecer esse processo, né? E de acordo com a denúncia ainda que foi recebida pela ouvidoria, estão ocorrendo contratações de servidores de saúde sem que passem, né, pelo processo seletivo. Isso é uma acusação muito grave, séria, né? Muito séria. É por isso que é importante você acompanhar toda 8h30, na segunda-feira, o nosso Política na Mesa. Que, inclusive, a gente vai falar sobre esse tipo de situação que ocorre de denúncias para o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Essa situação de Envira, ela é muito comum, né? Inclusive em outras denúncias também de outros municípios, e a gente está trazendo tudo isso como notícia que você pode acessar pelo convergente, né, .com. E é importante a gente saber e entender que primeiro se trata de uma denúncia, de supostas irregularidades. Então isso vai ser ainda feito o levantamento, né? Mas você que é de Envira e de qualquer outro município que está acompanhando a gente, até mesmo aqui também do estado do Amazonas, mas eu estou falando principalmente a respeito dos municípios, isso é uma prática muito comum. A contratação de profissionais, de pessoas para atuar, né, seja como profissional de saúde, em educação, né? A gente vê pela própria secretaria os cargos que são chamados cargos comissionados. Pessoas que estão à frente, né, de secretarias de assistência social do município, de secretarias de saúde do município e que não têm competência técnica. São chamados cargos de confiança, né? Cargos políticos, que aí coloca aí, são as cabines de emprego após a eleição. E aí eu estou colocando isso de uma forma geral porque ocorre sim de fato e de verdade isso. E aí eu vejo a importância do Tribunal de Contas e a importância das instituições e dos institutos e dos mecanismos de defesa e de investigação como a questão das ouvidorias. Então, assim, você que mora nos municípios, envia sua denúncia, pode também enviar para a gente que também, aqui do Convergente. Inclusive, eu vou pedir para colocar na nossa legenda aqui, tá, gente? O número do telefone do Convergente para poder a pessoa mandar a sua denúncia. A gente recebe muita denúncia. E a gente tem um banner também fixado no nosso Instagram, aqui no nosso Instagram, né? Com todas as informações. Eu quero denunciar. Entra na página do Instagram do Convergente, tá lá todas as instruções para você entrar em contato com a gente. A nossa equipe já está colocando aqui, então isso é importante, a gente vai acompanhando. Abrindo parênteses aqui, né, para parabenizar os nossos jornalistas do Convergente, que faz uma notícia, escreve uma matéria com todo o comprometimento para você ler essa matéria, inclusive compartilhar, porque isso é informação. E a gente vai acompanhar. E um parêntese também, Cacá, que eu acho que é importante a gente botar aqui, é que além das nossas matérias, né, eu vejo, a gente entra em contato com os municípios para eles se pronunciarem, como essa matéria aí de Envira, e as prefeituras não estão se manifestando, elas não estão aí mandando suas notas. E elas têm que enviar nota sim, porque a gente é um veículo de comunicação, que esse veículo de comunicação,
ele tem a propagação para todo o estado do Amazonas, também em cenário nacional, e as pessoas precisam ter um retorno, né, a respeito dessa investigação. E a gente tem todo esse respaldo, né, de entrar em contato com essas pessoas para ouvir, né, porque tem o direito de ampla defesa e tal, mas infelizmente isso não acontece. Eles acabam não atendendo ou então não respondendo os e-mails que são enviados, as ligações. Isso quem perde com tudo isso, infelizmente, é a população, né, que votou, que confiou nessas pessoas. Agora, outra notícia que, inclusive, é do município de Borba, né, o Simão Peixoto, o prefeito afastado, ele foi preso mês passado na Operação Garrote. Ele foi acusado suspeito de desvio de 29 milhões da prefeitura em licitações. Ele foi solto, ele está usando, né, a tornozeleira eletrônica, não pode também desbloquear os seus bens, mas foi uma notícia que saiu nesse final de semana, né, inclusive a gente já fez uma matéria sobre isso e tem no nosso portal, né, para quem não está lembrando. Tem a fala também, né, da advogada do prefeito Simão Peixoto afastado também, né. Exatamente. E só para quem não está lembrando, né, ele é um político bem polêmico, né? Sim. Inclusive, já agrediu o presidente da Alean, que é o Roberto Cidade, durante a campanha eleitoral. Acho que, se não me engano, foi em setembro do ano passado. Então, ele é um prefeito que é envolvido em bastantes polêmicas, né? É aí que a gente traz novamente aquela situação que eu converso muito. Parece que o Amazonas ele ainda permanece sendo província muito forte coronelismo, né? Coronelismo em alguns municípios do estado, né? Porque esse fato que ocorreu, que inclusive a gente noticiou também, fez a cobertura dessa agressão, é um absurdo, né? Isso é uma quebra de decoro, gente. Então ali já deveria ter tido um impacto maior, um poder de decisão maior, porque uma agressão como essa, e ele também já foi conhecido, além dessa agressão, com outras agressões verbais, políticas, né, também. E a gente vai acompanhando, inclusive, semana a gente vai subir uma matéria, já estamos apurando os fatos para entender, verificar se a gente consegue a fala do próprio Simão, mas assim, a advogada dele tem respondido as nossas matérias, e saber como é que está o desdobramento dessas investigações, né? Quais são os outros nomes também que estão envolvidos nisso. Isso é importante a gente trazer. Outra notícia, gente, quentinha para vocês, que repercutiu ontem e com certeza vai estar repercutindo durante essa semana, foi a hostilidade, né? O presidente Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi hostilizado no aeroporto de Roma, ou seja, alguns brasileiros que estavam ali, pelas informações que a gente tem, foram 3 pessoas, né, da mesma família, que se aproximaram, inclusive o Alexandre estava com a esposa, com a família e o filho, então ele foi chamado de vendido, ele foi chamado de, eu anotei aqui direitinho para a gente passar para vocês, ele foi chamado de vendido, foi chamado de bandido, de comunista, e uma dessas pessoas, inclusive, segundo as informações, agrediu o filho dele com um soco no rosto. Então, assim, é uma situação que, inclusive, muitas autoridades políticas se pronunciaram, Geraldo Alckmin, presidente da República, vice-presidente da República, Arthur Lira, presidente da Câmara, também se pronunciou nas redes sociais, se solidarizando, né, e condenando, né, esse ato que infelizmente tem acontecido. A gente viu que nos últimos 4 anos esse tipo de comportamento das pessoas tem se destacado, infelizmente, né, que a gente faz. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Gilmar Mendes, também o ministro do STF, e todos eles se pronunciaram, independente do lado político, ideológico, que essas autoridades... Independente dos partidos, exatamente, independente dos partidos, esquerda, né? Todos condenaram essa violência contra o ministro. Inclusive, né, a gente vai sair uma matéria bem atualizada sobre esse episódio, onde a família, né, do agressor já se manifestou pedindo desculpa, mas o fato que está chamando atenção é a violência política. Essa é a pauta que vai ser, que eu acredito que essa semana vai ter muito destaque. Inclusive, a gente vai trazer aí fala de especialistas para essa matéria,
porque a gente acha que a violência política, ela finalizou com o momento que o presidente Lula, né, assumiu a presidência. Não. A gente sabe que ainda vai ter eleições, inclusive a gente vai acompanhando para entender como é que está ainda a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro para essa eleição que vai vir de 2024. A gente já sabe que nos bastidores, se quer saber mais, tem que acessar o site. Exatamente. Mas o spoiler da matéria é essa, os bastidores da política do PL, que é o partido que está se movimentando internamente, tanto no cenário, né, nacional quanto no local, o negócio está pegando fogo. Tá tendo até uma rixa ali com Sim, o capitão Alberto Neto, o coronel Menezes, Alberto Neto que colocou um documento solicitando aí, né, a situação da cabeça do Menezes. Então, inclusive, a gente vai apurar um pouco mais sobre isso. E isso já é reflexo para a eleição de 2024, que vai ser eleição municipal, que vai ter também aqui na nossa capital e nos municípios do estado do Amazonas. Então, a gente vai encerrando aqui esse programa. Ele é matinal, é o nosso Política na Mesa. A gente estreou aqui com a Cacá Garcia, né? Foi um bate-papo assim, trazendo bastante notícia. Já estou trazendo os spoilers para vocês, que muita coisa ainda vai acontecer essa semana. A gente teve na semana passada, que a gente tem que citar, né? A aprovação do LDO, que é a lei, né, da diretrizes orçamentárias, para dizer para você como é que o nosso dinheiro como contribuinte vai ser gasto diante de políticas públicas importantes para o nosso estado. Você que é eleitor, você que é a população, que tem que estar atento, porque as pessoas, pra gente ir finalizando aqui, filosofando dinheiro, um pouco, né? E as pessoas elas vão discutindo, né, Cacá, sobre a questão, que eu não gosto de política. Hoje o brasileiro está falando mais de política do que de futebol. Exatamente. E aí, quando a gente fala na polarização e a gente fala nesses segmentos, é porque a população ela está tirando o corpo fora também. Não adianta a gente culpabilizar apenas os políticos. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo. A gente também tem que ir lá ficar fiscalizando, né? Para poder ver, olha, tá fazendo isso aqui, tá errado, vai lá. E hoje, com o advento das redes sociais, eu acho que a comunicação com os políticos, eu acho que tá mais, né? Mais próxima. Porém, a gente viu que a internet ela aumentou a desinformação. Olha só. Você tem que saber filtrar, né? Filtrar verificar realmente o que é uma notícia verdadeira, né? Diferente da fake news. E como o Convergente também trabalha com pesquisa e a gente faz pesquisa, uma das coisas que a gente sempre pergunta nas nossas pesquisas é justamente sobre: você sabe quem você votou na eleição passada? E você sabia que grande parte das pessoas do estado do Amazonas, elas desconhecem, elas esquecem quem foi o vereador e o deputado que ela votou. E senador também, né? Porque e a senador vai escolher na hora ali, vai pegar um papelzinho e não sabe a importância do que o senador pode fazer pelo seu estado, né? Então, a gente finaliza aqui, mandando um beijo para vocês, falando que a gente inicia uma semana, né, feliz com a nossa estreia, né? Foi ótima. E desejando para você que essa semana seja uma semana realmente, né, de muito êxito. Que a gente vá acompanhando os bastidores, que a gente tenha notícias muito boas, né? E outras não tão boas. Mas o fato é, se você quer entender de política no ponto em comum, você tem que acessar o Convergente. Tchau, tchau. Até a próxima.